Olá, meu amigo pregador, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Se você ainda não conhece o nosso site, fica aqui o meu convite para você acessar pregandoapalavra.com.br, um site cheio de recursos e ferramentas para os pregadores, tá bom? Aproveito para pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e deixe aqui o seu comentário para que a gente possa fortalecer essa comunidade de pregadores bíblicos e expositivos. Meus amigos, o ponto que eu quero tratar com vocês hoje aqui, bem breve, é falar a respeito do antropocentrismo na pregação. Nos últimos anos, a gente foi bombardeado com mensagens que tinham uma certa faceta do antropocentrismo que colocava o ser humano no centro das afeições de Deus. Ou seja, você é importante para Deus, Deus te ama, Deus cuida de você, Deus tem um carinho imenso por você, Deus quer você feliz, Deus quer o seu bem. Nos últimos anos, nós fomos bombardeados com mensagens nesse sentido que buscavam o quê? Valorizar o ser humano, como se ele fosse ali, né, unicamente, né, especialmente a razão ali de Deus cuidar. E, de fato, Deus nos ama, Deus quer a nossa salvação, mas nós não somos o centro da afeição de Deus. E se, por um lado, esse tipo de antropocentrismo, ele invadiu muitos púlpitos, eu tenho observado recentemente também um outro tipo, uma outra versão desse antropocentrismo também assumindo os púlpitos. Na verdade, eu acredito que eles nunca deixaram, mas recentemente eles têm tido, né, uma força maior. Nós temos observado algumas mensagens com essa outra versão do antropocentrismo. Que qual é? Recentemente você deve ter visto por aí algum profissional aí da internet dizendo que ele vai fazer você ficar rico, ou que ele vai fazer você emagrecer, que ele vai fazer você ter mais saúde, que ele vai te dar dicas para o seu casamento melhorar, e aí ele te vende um curso, tá certo? E aí ele fala, olha, faça aquilo outro, e você vai ser bem sucedido nisso. Ou seja, faça aquilo outro, e você vai ter dinheiro. Ou você vai ter mais saúde, ou você vai emagrecer, ou então você vai alcançar, né, o sucesso que você tanto deseja para o seu casamento, para a sua vida familiar. Mas, basicamente, você há de concordar, não menosprezando o trabalho dessas pessoas, que muitas das coisas que eles dizem, nós já sabemos, mas nós não conseguimos praticar, tá certo? Nós não temos a disciplina necessária para praticar. Ou seja, aquela pessoa, você está pagando ela para te dizer algo que você já sabe, mas que você não consegue fazer, tá certo? E aí, o papel dele é meio que te motivar, te disciplinar para que você cumpra essas questões. Esse tipo de abordagem, infelizmente, também tem adentrado as igrejas e tem estado presente nos púlpitos, nas pregações. Muitos pregadores, eles têm pregado uma mensagem em que eles falam o que você precisa fazer para que você seja bem-sucedido na sua vida religiosa, na sua vida espiritual, na sua caminhada com Jesus Cristo. Ou seja, essas mensagens, elas acabam tendo um tom moralista, porque eles dizem o seguinte: você tem que orar mais, você tem que estudar mais a Bíblia, você tem que participar dos cultos, você tem que participar das ações missionárias, você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que jejuar. E aí eles começam a colocar uma série de você tem que, você precisa e você deve. E se você fazer tudo isso, a sua vida vai ser transformada. Então você vai ter uma caminhada firme com o Senhor Jesus, você vai ser uma pessoa de fé, você vai ser uma pessoa de vida espiritual muito forte. Com certeza você tem ouvido esse tipo de mensagem. E não tem nada de errado na instrução, porque um dos papéis da pregação é de fato instruir os crentes. Então é necessário sim uma mensagem de exortação. Você tem que, você precisa. Só que somente o você tem que, o você precisa, não faz mudança na nossa vida. Ela pode mudar a nossa vida a curto prazo ou até a longo prazo. Mas essa mudança ela está muito mais condicionada à sua postura, à disciplina, aos hábitos. E a gente sabe que na vida cristã os hábitos eles são importantes. Mas o que realmente faz a diferença é a mudança de coração. É a transformação de coração, a transformação de mente. E esse papel não são as obrigações que realizam, não são os deveres que realizam. Não é o você precisa, você deve, você tem que faz essa mudança.
Por exemplo, a Bíblia vai dizer pra gente que um etíope não pode mudar a cor da sua pele. Um leopardo não pode mudar as suas manchas. Assim também, alguém que nasce buscando fazer o mal não pode fazer o bem, tá certo? Em outra parte da Bíblia também ela vai dizer pra gente que o nosso coração é de pedra e que esse coração de pedra, ele precisa ser tirado e no local ser colocado um coração de carne. Deus, ele diz que ele vai inscrever as suas leis no nosso coração, ou seja, toda essa mudança de coração é concedida por Deus. E isso não consiste de obrigações, mas de graça. É Deus que realiza. É Deus que faz isso por nós. Porque nós não podemos fazer. Então, quando a gente ouve uma pregação, você tem que, você deve, você precisa, nós somos condicionados a agir dessa maneira. E isso pode funcionar durante um tempo, mas não vai operar mudança de coração. Então, eu posso até 1, 2, 3, 4, 5 dias fazer tudo aquilo que eu ouvi. Mas quando eu tropeçar e cair de novo, vai me faltar o elemento da graça. Porque eu só ouvi, você tem que, você deve que, você precisa. E aí eu vou falar, puxa vida, eu não consegui cumprir. Eu falhei de novo. Eu não consegui ir adiante. Percebe? E mesmo que eu consiga por muito tempo cumprir, fazer as coisas darem certo, vai chegar um determinado momento em que a minha vida religiosa, a minha vida espiritual, a minha vida cristã, ela vai se pautar somente por formalismo, por disciplina, por hábitos. Ou seja, eu me habituei a agir dessa maneira, mas o meu coração ainda não foi regenerado, não foi transformado, porque o nosso coração só pode ser transformado através da graça. É a graça do Senhor Jesus Cristo derramada na nossa vida que nos habilita a obedecer perfeitamente, que nos habilita a levar uma vida de santidade, uma vida cheia do Espírito. E quando a mensagem ela se resume apenas a deveres, obrigações e necessidades que a gente precisa realizar, ela perde aquilo que é essencial, que é a transformação de coração. Tá certo? Tem um texto aqui no nosso site que é um modelo bíblico de pregação. E aqui vai ter vários pontos aqui que dão exemplos desse modelo. E tem um especial aqui que eu quero destacar para você. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode acessar. Mas tem um tópico que diz o seguinte: comunicação da graça. E olha o que está escrito aqui. Quando Jesus pregava, ele não simplesmente falava a respeito da graça de Deus. Ele realmente comunicava a graça de Deus. Lucas recorda que, em resposta à sua pregação na sinagoga de Nazaré, seus ouvintes se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Essa resposta da audiência é um testemunho não da finura de sua expressão oral, mas uma resposta à essência de sua fala. Jesus era cheio de graça. E quando ele pregava, comunicava a graça de Deus. Uma das mais poderosas palavras de graça do ministério da pregação de Cristo é encontrada no sermão que ele pregou em uma determinada noite para uma pessoa. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Os aprendizes da pregação de Jesus compreenderam que foram enviados para comunicar a graça de Deus. Pedro começou sua mensagem aos peregrinos da dispersão com as palavras graça e paz vos sejam multiplicadas. Paulo começava suas mensagens em numerosas ocasiões com as palavras graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E nos aconselha, a vossa palavra seja sempre agradável, com graça. Todo sermão deveria comunicar uma clara palavra de graça. É a graça de Deus que conduz esperança. É verdade que todo sermão deveria também conter uma clara palavra de julgamento. Porém, mesmo essa palavra de julgamento deveria ser comunicada com graça em nosso coração. Magnífico isso, não é? Aqui tem a essência do que deve ser uma pregação. A pregação, ela tem que sim exortar. Precisamos, devemos, necessitamos. Mas ao mesmo tempo que ela aponta os deveres que nós temos que cumprir, ela precisa nos capacitar através da graça. É a graça que vai nos capacitar para obedecer, para cumprir.
Portanto, uma pregação que só fica nos deveres, nas obrigações, e não comunica a graça, ela se torna uma pregação árida, antropocêntrica. Ou seja, toda a força para mudança, todo o poder para transformar reside naquilo que o ser humano pode fazer. E isso coloca Cristo de lado. Retira o poder divino para a transformação de vida. E coloca todo esse fardo de mudança sobre os ombros do ser humano. É por isso que muitas vezes as pessoas têm entrado para os cultos com um fardo, porque muitas vezes a sua vida espiritual, a sua vida religiosa é um fracasso. E elas acabam saindo das reuniões com um fardo ainda mais pesado. Porque a mensagem que elas ouvem é: você tem que, você precisa e você deve. Mas tudo isso sem mostrar como a graça de Deus nos habilita para realizar essas coisas. Como o poder de Deus nos capacita para obedecer, para ser fiel, para ter uma vida transformada. Tem um livro que eu quero indicar para vocês, depois eu vou fazer uma análise, uma revisão desse livro aqui, uma avaliação para você que tenha mais interesse, que é esse livro aqui. As 4 páginas do sermão, tá bom? É um livro do Paul Scott Wilson, um pregador, ele é professor de homilética também. E aqui nesse livro, As 4 páginas do sermão, ele trata justamente dessa questão da graça. Porque nas 2 primeiras páginas do sermão, ele vai falar do problema, das obrigações, dos deveres, aquilo que a gente precisa fazer. E nas outras 2 páginas do sermão, ele vai mencionar como a graça de Deus age e nos capacita para realizar aquilo que nós não conseguimos fazer, mesmo já sabendo. Tá certo? Então esse livro aqui é uma indicação para você, você que é pregador, né, que gosta de sempre estar adquirindo novos livros. Vou deixar o link dele aqui embaixo também. É um livro muito bom para você se capacitar ainda mais nessa questão da pregação. Tá bom? Ele trabalha mais ou menos com a ideia que Calvino trabalhava de problema-solução. Por mais que ele diga aqui no livro que não é exatamente isso, né? Não é uma questão de problema e solução, mas o modelo que ele aborda aqui é esse: é problema-solução. Então, nas primeiras 2 páginas do sermão, ele vai tratar das questões de problemas, deveres, obrigações do texto bíblico, e nas outras 2 páginas ele vai tratar como que a graça de Deus opera, tanto no texto bíblico quanto na nossa vida em particular. Tá bom? Então aqui fica a minha recomendação para você que é pregador. Quando for pregar um texto bíblico, pergunte para o texto: como que Deus está agindo nesse texto? O que Deus está fazendo nesse texto? Ou o que Deus está fazendo por trás deste texto? A resposta para essa pergunta será como Deus está agindo com graça para resolver essa questão do texto. Tá certo? E você consegue aplicar isso também na sua pregação para os dias de hoje, para os dias da sua congregação. Meus amigos, que Deus abençoe a vocês. Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Continue pregando. Que Deus te abençoe.